Acho que essa parte, essa introdução que você fez, professora Maria de Lourdes, de deixar claro quanto os investimentos públicos são importantes para alavancar não só o desenvolvimento da esfera pública, mas também para puxar, para impulsionar o investimento privado. Aliás, nenhum país do mundo, nem mesmo o Brasil, teve desenvolvimento socioeconômico sem essa alavancagem no investimento público. Todos os momentos em que nós tivemos um crescimento maior do PIB, um desenvolvimento melhor, nós tivemos investimento público pesado. Certeza. Então, foi fundamental esse ponto. E o outro ponto que eu queria ressaltar da sua fala é que essa austeridade que a gente está vivendo, principalmente de 2014 para cá, é bom lembrar o pessoal que 2015, 2016, nós tivemos um encolhimento do PIB em 7%, intimamente relacionado com as medidas de austeridade que paralisaram a economia e com a atitude do Banco Central também, que lá naquela época colocou a taxa de juros básica em 14,25% por mais de um ano, e junto com isso aumentou aquelas compromissadas que tiram o dinheiro de circulação e aumenta o juro de mercado, além de aumentar a dívida e gerar uma despesa pública brutal. Não é? Em uma operação só, gente, só essas compromissadas, que na auditoria cidadã a gente chama popularmente de bolsa banqueiro, porque não tem justificativa, né, para uma remuneração parasita sobre um dinheiro que nem pertence aos bancos, é dinheiro da sociedade, que ele tira de circulação e gasta para remunerar banco. Isso. Não é? Elevando o juro de mercado, isso tem a ver com o que você vai falar em seguida. Né? Então, veja só. Então, em primeiro lugar, só para eu não perder o fio, por que também o investimento público é importante? É porque, além da alavancagem que o investimento público faz do privado, como você disse, nossa história econômica mostra que isso é fundamental na nossa história econômica. E esse é um ponto de desacordo com a ortodoxia. A ortodoxia acha que, ao contrário, o investimento público inibe o privado. Então, veja que é outra teoria, de qualquer maneira. Mas esse investimento público ele tem um outro sentido, que tem a ver com o título da sua proposta de discussão aqui, que é o seguinte: o Estado, quando vai escolher fazer o investimento público, ele não precisa fazer em cima da rentabilidade, mas ele tem que fazer em cima do que o investimento público vai promover de solução dos problemas econômicos que ele está querendo resolver, ou seja, emprego, redução de pobreza, redução de desigualdade. Então, por exemplo, um setor que é fundamental, porque foi destruído com essa austeridade fiscal, é a infraestrutura social. Eu estou falando da saúde, eu estou falando da educação, eu estou falando do transporte, eu estou falando da cultura e estou falando do lazer coletivo e de coisas que... Esses são os que me vieram à cabeça agora. Mas essa infraestrutura social toda ela tem que ser mexida, ela tem que ser reconstruída. Então, isso precisa dar margem de manobra ao governo para que ele possa gastar, porque esse tipo de gasto não apenas resolve esses problemas, porque imediatamente, na hora que essa infraestrutura social melhora, eu vou conseguir ter uma renda disponível maior de todas as pessoas que são pobres, que estão ganhando pouco, que estão com trabalho precarizado. Mas, além disso, o mexer nessa estrutura econômica vai gerar emprego, vai gerar demanda de máquinas, equipamentos, insumos, serviços, e isso espalha os benefícios do desenvolvimento, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista econômico. Esse espalhar é fundamental, porque desenvolvimento não significa crescimento.
significa crescimento com inclusão social e produtiva, ou seja, via emprego. É isso que a gente precisa fazer. Por outro lado, um outro setor que o governo pode entrar com investimento público é a infraestrutura econômica. Nessa infraestrutura econômica, não apenas eu espalho também os benefícios do desenvolvimento com demanda de mão de obra, demanda de insumos, máquinas, equipamentos, matérias-primas, serviços, mas eu reduzo o custo para os empresários. E isso significa que eles vão estar interessados, é mais uma razão para que eles fiquem potencialmente interessados em investir. Então, há essa questão. Agora, veja só, mesmo que o governo faça isso e crie essa expectativa melhor de rentabilidade com esse investimento público, eu tenho uma coisa que pode inviabilizar ou reduzir a tomada de decisão de investir, que é a taxa de juros. Se ela continuar subindo ou se ela não cair, esse custo fornecido por essa taxa de juros é alto demais. Significa que os empresários têm que ter uma rentabilidade ainda maior do que isso para poderem investir. Isso é um inibidor do investimento. E isso está na mão do Banco Central, porque, de novo, o modelo neoliberal acha que o Banco Central precisa estar independente do governo, porque acha que o governo atrapalha o investimento ao invés de ajudar, enquanto a teoria que inspira o desenvolvimentismo acha o contrário. Você tem que ter uma política articulada, monetária e fiscal por causa disso. A política fiscal ajuda na rentabilidade esperada do investimento, a política monetária ajuda na redução do custo para o qual a taxa de juros é muito importante, de maneira que o investimento possa se dar. Se o investimento se der, eu tenho renda multiplicada, eu tenho emprego multiplicado e eu tenho, portanto, margem de manobra para tratar os problemas sociais e os problemas econômicos que a gente está vivendo. É isso que a gente teme quando a gente está vendo esse arcabouço fiscal sair já para discussão, contendo as despesas. É porque a gente teme que o crescimento seja menor do que é necessário. Para quê? Para resolver um problema que se agravou muitíssimo. A pobreza está aí. É preciso crescimento, não pode ser crescimento demorado, e tem que ser um crescimento com o papel do governo um pouco sinalizando áreas que possam, de fato, resolver esses problemas setorialmente, regionalmente e em termos de gastos sociais e gastos econômicos, entendeu? Então, é isso que se teme do ponto de vista de uma proposta que visa reduzir gastos. Aí você vai dizer, não, mas tem que pagar a dívida. Tem que pagar a dívida, mas se o PIB não crescer, até o pagamento da dívida fica difícil. Por que fica difícil o pagamento da dívida? Porque, de novo, se o PIB não cresce, a arrecadação não cresce, a não ser que você acrescente outros impostos, e deve ter que... Eu falo já sobre isso, mas é mais difícil. E se o PIB cair, a arrecadação cai. Cai se você não tiver feito nada, simplesmente a arrecadação cai. Isso significa que a dívida vai aumentar, não porque os gastos aumentaram, mas porque a arrecadação caiu. Então, a última coisa que eu vou dizer antes de você me perguntar de novo é a pergunta que não quer calar. Se eu estou dizendo que o investimento não vai crescer tanto quanto tinha que crescer e o PIB também não vai, por que eles dizem que o mercado está batendo palma para esse arcabouço fiscal? É porque o mercado que está batendo palma para o arcabouço fiscal não é o mercado que contrata pessoas, que compra insumos, que compra máquinas e equipamentos e que compra máquinas e equipamentos e que compra serviço, enfim. Não é esse setor real da economia, é o setor financeiro, e no financeiro não é o setor que empresta dinheiro para que a economia invista e cresça. É o que especula.
E a especulação é um problema. Por que ela é um problema? Você ganha com a taxa de juros alta e o dinheiro não volta para a iniciativa privada poder investir, nem para o governo investir. E eu tenho também um ganho especulativo que é de papéis, que você compra baixo e vende alto, mas também esse dinheiro não volta. Então, as pessoas não estão. Esse pessoal que está com medo, que está dizendo que está com medo de não ter um arcabouço fiscal para controlar o governo. Lógico que inspirado por essa teoria ortodoxa, que é a que inspira o neoliberalismo. Então, esse tipo de ganho é um ganho que enriquece no Brasil e no mundo 1% dos mais ricos. Esse 1% paga menos imposto do que os que ganham menos. Por que não taxá-los? Eu acho ótimas as propostas de buscar dinheiro em coisas que não estão sendo pagas direito. Acho ótimo, tudo isso é muito interessante. Acho que tem que buscar mesmo. Acho que tem que pegar essas isenções fiscais que são enormes e extremamente misturadas e não dão a gente uma ideia de fato do que se está estimulando ou não, e colocar de uma maneira visível e para poder financiar os gastos e se poder priorizar essas coisas. Tudo isso eu acho correto. Mas por que também não tributar o 1% mais rico, com alíquotas maiores do que os mais baixos? Por outro lado, por que não tributar dividendos? Esses dividendos, se eles não voltarem para a produção, é dinheiro que você está tirando do investimento. Por que não tributá-los? É esse gênero de análise que tem a ver com um arcabouço fiscal diferente, ortodoxo, inspirador e fundamentador do neoliberalismo, mas que é conflitante com o arcabouço teórico que inspira e fundamenta o desenvolvimentismo. A Auditoria Cidadã da Dívida é uma associação sem fins lucrativos e precisamos do seu apoio para produzir e divulgar o nosso material. Então, deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, é grátis. E se você quiser e puder, doe através do Pix 12 537 204 000145. Agradecemos a todos pelo apoio e vamos juntos pela Auditoria da Dívida já!